Eu queria sugerir para que nós abríssemos a escritura no livro de Lucas, no capítulo 2. Nós leremos a partir do versículo 25. Lucas capítulo 2, versículo 25, narra o episódio do ancião Simeão, que aguardava o nascimento de Cristo Jesus, a consolação de Israel, conforme nós leremos, e isso o levava no templo constantemente. O nosso tema hoje aqui é adoração pura e simples, e eu quero afirmar de antemão que adoração ela é um resultado. Adoração é um resultado do que Deus fez e do que Deus faz. O próprio C.S. Lewis, ele elenca a ideia de adoração com contemplação. Quando você fica boquiaberto, quando você fica encantado com quem Deus é, então você reage adorando. Ao contrário de que muitas pessoas dizem que a adoração ela propõe coisas. Quando você adora acontece isso, quando você adora acontece aquilo, quando você adora você está atacando o inferno, quando você adora... Não, na verdade a adoração é uma reação àquilo que Deus faz. E como nós vamos trabalhar hoje com esse tema, adoração pura e simples, eu gostaria de afirmar já de antemão que o que nós provaremos hoje biblicamente é que a adoração pura e simples é aquela adoração que reage com encantamento, que reage com exaltação à pessoa de Cristo Jesus. Eu escolhi o texto de hoje que nós vamos expor aqui também, levando em consideração, além do tema, o período do calendário litúrgico que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo naquilo que consensualmente a igreja chama de Advento, que são aqueles 4 domingos que antecedem o Natal. E o período do Advento, nós celebramos 2 realidades: o Cristo que veio, o nascimento histórico, a encarnação de Cristo Jesus, o Verbo eterno de Deus. E nós celebramos também, ou na verdade, nós retroalimentamos no nosso coração a expectativa do Cristo que virá. Então o Advento é um momento para trabalharmos essas 2 realidades: a celebração do Cristo que veio e a expectativa do Cristo que virá. É justamente isso que nós vamos ver no texto de hoje, e tudo isso a partir desse arcabouço de adoração. Porque o texto que nós leremos hoje é uma canção, é uma música de Simeão. Curiosamente, o Evangelho de Lucas é um evangelho bem musical. O Evangelho de Lucas ele começa com 4 músicas. Logo nos 2 primeiros capítulos nós temos 4 canções. A primeira canção é aquela que os próprios anjos cantam, que nós conhecemos comumente na ampla tradição cristã como Gloria in excelsis Deo, que é glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens, a quem Deus quer bem, a quem Ele concede o seu favor. Depois nós temos o cântico da própria Maria, que ao ser interpelada pelo anjo, receber o prenúncio de que ela seria a mãe do Salvador, ela canta uma canção que nós conhecemos na ampla tradição cristã como Magnificat, porque assim começa o cântico de Maria: a minha alma magnifica o Senhor, e o meu espírito regozija em Deus, o meu Salvador. Depois nós temos o cântico de Zacarias. Zacarias é o pai de João Batista. E Zacarias, então, ele canta uma canção que nós chamamos na ampla tradição cristã de Benedictus, porque ela começa com essa expressão: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que redimiu o seu povo. E a 4ª canção, redigida no Evangelho de Lucas, é essa que nós leremos hoje, que é conhecida na ampla tradição cristã como Nunc Dimittis, que vem do latim Nunc Dimittis servum Domini, despede-me em paz, porque os meus olhos viram o Rei. Então vamos ler Lucas capítulo 2, versículo 25. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso, e ele aguardava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito,
ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Vamos orar mais uma vez? Deus, nosso Pai bendito, nós te louvamos pela tua palavra lida, e que no exercício da exposição, tu mesmo que a inspiraste, que o Senhor ilumine as nossas mentes e os nossos corações, de modo que nós não apenas aprendamos com a nossa cognição, mas que isso seja aplicado no nosso coração, de modo que nós sejamos praticantes e não apenas ouvintes da tua palavra. É para a tua glória e para o nosso bem que nós te pedimos todas essas coisas no nome de Cristo. Amém e amém. O texto começa descrevendo este homem, Simeão, como justo e piedoso. Ora, nós já temos um dilema de interpretação aqui, porque a mesma escritura que chama o homem Simeão de justo é a mesma escritura que diz que não há nenhum justo sequer. Todos se extraviaram, todos estão distantes e carecem, portanto, da glória de Deus. Então, como que nós conciliamos a escritura que diz que o Simeão é justo e a escritura que diz que não há nenhum justo, nenhum sequer, todos são igualmente pecadores e, portanto, estão condenados à morte eterna? Quando a escritura chama Simeão de justo, ela o faz a partir da perspectiva de quando ela descreve Noé, por exemplo, como justo. E interessantemente, nós também somos justos, assim chamados por Paulo, por exemplo, nas suas cartas. Então, como é que nós conseguimos chegar à conclusão de que não existe nenhum justo, mas nós somos chamados de justos? Porque essa justificação é o que nós chamamos na teologia de justificação pela fé. Nós não somos justos porque nós fazemos por onde? Porque nossas ações são completamente honestas, justas e sinceras e boas, e não há pecado nenhum em nós. Nós somos conhecidos como justos porque nós temos fé no Filho de Deus, no moribundo nascido na periferia do mundo, que ascendeu no madeiro, e quando ele morre na cruz do Calvário, acontece o que na teologia nós chamamos de dupla imputação. A justiça, a obediência de Cristo é dado a nós, e os nossos pecados são arrancados de nós e são colocados nele. O homem que não conheceu pecado se fez pecado no nosso lugar. É isso que a teologia chama de justificação pela fé. Somos considerados justos diante de Deus, não pelas nossas obras, mas porque confiamos, porque temos fé em Cristo. Aí alguém poderia alegar dizendo assim: mas tudo bem, pastor, eu entendo esse aspecto jurídico da cruz de Cristo que me justifica, porque Jesus já morreu. E eu conheço Jesus depois da morte dele, então a morte dele me justificou. Mas como que a morte de Jesus justificou Simeão, que vivia antes de Jesus morrer? E essa é uma das doutrinas mais belas e mais caras para nós que somos reformados. Que todos os crentes, inclusive do Antigo Testamento, foram salvos por Cristo Jesus. Não foram salvos por sua obediência à lei. Não foram salvos porque cumpriam os ritos e as cerimônias. Foram salvos porque confiavam em Cristo Jesus. Porque confiavam que aquilo que eles faziam era o prenúncio de algo maior. Eles não eram salvos pelas obras da lei, assim como nós. Eles sempre foram salvos pela fé. A diferença é que eles tinham fé no Filho que viria. Nós temos fé no Messias que veio. Eles tinham fé que um dia Deus prepararia um Cordeiro Santo Imaculado que tiraria o pecado do mundo. Nós temos fé que o Cristo é o Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, mesmo antes de Jesus morrer fisicamente,
O sangue dele, diz Pedro no primeiro capítulo de sua carta, o sangue de Jesus já era conhecido e já era eficaz na eternidade. Simeão era justo? Não porque ele só fazia boas ações e ele não tinha pecado. Simeão era justo porque ele cria que um dia Deus levantaria o seu Messias para consolar Israel, para libertar o seu povo. A mesma coisa que o escritor aos Hebreus nos ensina quando ele vai lidar com a história de Abraão, ou Paulo quando vai se referir a Abraão. Abraão creu e isso lhe foi imputado, lhe foi enxertado como justiça. Por que Simeão era justo? Era porque ele era bom? Não, porque ele cria. E ele cria no quê? Veja que o texto diz: em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, ele era justo e piedoso, e ele esperava. O que ele cria? No que ele cria? Ele aguardava a consolação de Israel. Ora, o que esse homem aguardava? Possivelmente ele era de uma ala do judaísmo, conhecida na época por intensamente orar e aguardar o Messias. Eles criam na iminência do Messias naquele tempo. E Simeão era um desses caras que aguardava a consolação de Israel. Ora, o que é essa consolação de Israel? O que Simeão sabia que fazia com que ele esperasse que o Cristo nasceria? O que Simeão sabia? Meus amigos, a história da Bíblia é uma só. Óbvio que nós temos diversos personagens, mas a Bíblia não é um amontoado de histórias. A história de Davi, a história de Salomão, a história de Samuel. Não, a Bíblia é uma história só. A história da redenção. E essa história tem vários episódios, como uma série que tem várias temporadas e vários episódios. E aí esses micro personagens coadjuvantes, porque o protagonista da escritura é Cristo Jesus, eles aparecem eventualmente. Mas a escritura é uma história. Qual que é a história da escritura? Deus criou o mundo belo, bom e justo, e colocou um casal para viver nesse mundo. E esse casal, num símbolo de rebeldia, pecaram, desobedeceram a palavra de Deus. E portanto, inauguraram, ou na verdade, não inauguraram, mas se aliaram a uma rebelião cósmica. Da velha serpente, que queria ser como Deus, e que inclusive conseguiu ludibriar 1/3 dos anjos. E agora, a velha serpente, astuta, consegue em seus intentos trazer a raça que Deus havia criado como coroa da sua criação, os seres humanos, para a rebelião. E então, quando Deus aparece no jardim e diz: o que foi que vocês fizeram? E Adão diz: foi a mulher que você me deu. E aí Deus diz: porventura comeste do fruto que eu ordenei que não comeste? E a palavra de Deus era: no dia em que comeres do fruto, certamente morrerás e não viverás. Mas Deus prega o evangelho, é o que na teologia nós chamamos de proto-evangelho. Gênesis capítulo 3, quando Deus está promulgando as maldições para a mulher, para o homem, para a terra, para a velha serpente, ele diz: nascerá um menino que esmagará a cabeça da serpente. Esta lhe ferirá o calcanhar, mas este lhe esmagará a cabeça. Porém, inimizade entre tu e a tua descendência, entre o teu descendente e a tua descendência. O que Deus está dizendo é que, concomitantemente, a raça humana seria dividida em duas: os filhos da serpente, os filhos da perdição, e os filhos de Deus. E dentre os filhos de Deus nasceria um que desfaria as obras da velha serpente, que esmagaria a cabeça da serpente. E Adão e Eva têm um filho, Caim, e tem outro filho, Abel, e Deus se agrada de Abel. E a promessa é de que haveria um que esmagaria a cabeça da serpente, fica latente na cabeça da serpente.
Então a serpente dá um jeito de matar Abel, porque vai que é o Abel que vai esmagar minha cabeça, e mata Abel. Mas os planos de Deus jamais podem ser frustrados. O garoto que esmagaria a cabeça da serpente não era Abel, e não era da família de Abel, mas é do terceiro filho, Sete. E a história desenrola, e depois aparece um grande novo personagem, Noé. E embora Deus destrua toda a humanidade, Ele mantém Noé e sua família, porque Deus está mantendo a sua promessa de que um dia nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. E a história se desenrola, e depois de Noé, Abraão lá na frente. E Deus agora amplia, Ele dá novos passos em direção ao seu plano. Agora não é mais só uma pessoa e uma família, agora Ele tira essa família do seu local natural e leva essa família para uma terra onde essa família vai ter filhos, e os filhos terão filhos, e os filhos dos filhos terão filhos, e vai virar um grande povo dos filhos de Deus, para que o menino nasça e esmague a cabeça da serpente. Mas Abraão, precipitado, ao invés de ter um filho de Deus, ele tem um filho da serpente primeiro, Ismael. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus prometera, Deus dá Isaac, é por isso que o nome Isaac significa o filho da promessa. E Ele dá Isaac. E Deus está fazendo o quê? Ele está mantendo aquela semente da mulher, porque um dia essa semente vai germinar e nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. E Isaac tem 2 filhos: Esaú, filho da serpente; Jacó, filho de Deus; Israel. E então se formam 12 nações. E o José é levado para o Egito. Será que o José é o menino que vai esmagar a cabeça da serpente? Não. Deus faz tudo isso na vida de José. Sabe para quê? Para proteger Judá. Porque na verdade a semente não está em José, a semente está em Judá. Não é Jesus que é o leão da tribo de Judá. E então, agora o povo de Deus saiu do seu local, voltou, ou foram para o Egito. Passam-se 400 anos, mais de 400 anos, e Deus levanta Moisés. Agora esse vai esmagar a cabeça da serpente. Ainda não. E Moisés tira o povo do Egito e peregrina 40 anos. E quando o povo chega na terra, agora sim vai nascer o menino que desfará as obras da serpente. Há um período de 420 anos, conhecido para nós como o período dos juízes. O povo fica perto de Deus, tudo vai bem. O povo se afasta de Deus, Deus levanta exércitos inimigos para assolar o povo. Aí o povo se arrepende, fica perto de Deus. Aí depois o povo esquece de Deus, fica longe de Deus. Aí Deus castiga o povo. E assim um ciclo de 14 vezes, 14 juízes, até que o último juiz, Samuel. Será que Samuel vai esmagar a cabeça da serpente? Ainda não. O último juiz, o povo cansa desse sistema de juiz, e o povo pede uma monarquia, porque os outros povos tinham reis. Inclusive Deus consola Samuel dizendo: não foi você que eles rejeitaram, eles estão rejeitando a mim. Dê a eles o rei que eles querem. E eles escolheram Saul, filho da serpente. Escolheram Saul porque Saul era forte, bonito. E quando dá tudo errado, Deus diz assim: olha, vocês escolheram um rei para vocês, agora eu vou escolher um rei para mim. E Deus levanta Davi. E agora Deus descortina ainda mais os seus planos, porque Davi é um rei bom para Israel. E Deus está dando amostras de como é o reino de Deus. E depois de Davi, porque Davi ainda não é aquele que desfaz as obras da serpente, depois de Davi, Salomão. E o reinado prospera ainda mais. Talvez é agora que a velha serpente será destruída.
Ainda não. Porque Salomão tem um filho que provoca uma guerra militar, Roboão. E Jeroboão insurge do sul e acontece uma guerra militar. E agora o povo de Deus se divide em 2 países. Reino do Norte fica conhecido como Israel. Reino do Sul fica conhecido como Judá. Porque só tinha 2 tribos, Judá e Benjamim. E agora a semente da mulher está onde? Da onde vai vir o menino que esmagará a cabeça da serpente? De qual dos países? Qual é o povo de Deus agora? O Reino do Sul. Porque ele virá de Judá. Será que é agora que vem o menino? Não. Tanto Israel quanto Judá tiveram 19 reis em um período de 400 anos. Alguns reis do sul até foram bons. Todos os reis do norte foram muito ruins. Há uma figura importante, Acabe, por exemplo, que é o sujeito que transforma o reino do norte num reino pagão praticamente, idolatrando todos os tipos de deuses pagãos. Meteu o povo de Deus na mais baixa espiritualidade, religiões de mistério. E o declínio espiritual do povo de Deus é enorme. Parece que a serpente está vencendo. Mas em todo esse tempo, Deus mantém a sua palavra. E Deus levanta homens, os profetas do Antigo Testamento, para alimentar no povo a expectativa de que o menino vai vir. Isaías falou do menino, Ezequiel falou do menino, Jeremias falou do menino, Daniel falou do menino, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Amós, Jonas pregaram sobre a esperança dos povos, o menino que desfaria as obras da velha serpente. Até que o último profeta, Malaquias, termina o seu livro dizendo: e um dia o sol da justiça nascerá e trará a paz em suas asas. Se passam 400 anos. E o que Simeão está esperando? O menino que esmagará a cabeça da serpente. Mas o que garante para Simeão? Você poderia alegar, ou na verdade, se você pudesse perguntar para Simeão: Simeão, por que você está esperando esse menino nascer, meu filho? Olha, passou no mínimo 2000 anos, no mínimo, desde que Deus prometeu isso. E vários momentos da história parecia que ele estava perto, mas será que isso de fato vai acontecer? Como você tem certeza de que isso vai acontecer? E como você tem certeza de que isso acontecerá agora, Simeão? Acho que você está ficando louco. Mas como Simeão sabia disso? Veja o que o texto diz: porque o Espírito era sobre ele. O Espírito revelou que ele não morreria antes de ver a consolação de Israel. E o Espírito Santo levou ele no templo quando Jesus estava lá. Veja, o texto fala 3 vezes sobre o Espírito, porque é o Espírito do início ao fim. Simeão tinha fé. E essa fé, diferentemente do que muitas pessoas pensam, fé não é um sentimento. Não, eu tenho fé que as coisas vão dar certo. Esse sentimento positivo. Fé bíblica é uma profunda convicção das coisas que não se podem enxergar, mas que se esperam. E a fé biblicamente é um dom de Deus. Veja que a fé de Simeão, ela era subsidiada pelo Espírito Santo. Não era uma fé, não era uma crença que Simeão tinha, era o próprio Espírito que havia dito que ele não morreria sem ver Cristo. Muita gente diz que nós reformados não cremos no Espírito Santo, porque a gente às vezes não é muito intenso nas manifestações.
Mas veja, o próprio Calvino era conhecido como teólogo do Espírito Santo, falou muito mais do Espírito Santo e da união com Cristo do que, por exemplo, de predestinação. É o Espírito Santo do início ao fim. Veja o texto, em um verso fala 3 vezes do Espírito Santo. O Espírito Santo era sobre ele. O Espírito Santo levou ele no templo. O Espírito Santo disse para ele que ele não morreria sem ver o Cristo de Deus. O que garante que Cristo nascerá e que Simeão estará vivo? O Espírito Santo. Foi o que o Espírito Santo disse para ele. E o texto no versículo 27 diz que eles levaram, Maria e José levaram Jesus para fazer o que a lei ordenava. Aqui, fazendo referência à cerimônia, ao ritual de que todo pai judeu, ao 8º dia de vida do filho, levava ele até o templo para ele ser circuncidado por um sacerdote, fazer um procedimento cirúrgico que um sacerdote faria, porque isso significava ou simbolizava que ele era um filho da aliança. E eu estou falando isso aqui de forma bem discreta. Imagina se fosse o Bibo falando sobre isso. De forma bem discreta. Então eles levam Jesus para o templo. Agora imagina você essa cena. Você está chegando no templo, você, tua mulher e teu filho de 8 dias, e de repente, no pórtico do templo, aquela muvuca, o templo era muito, muito frequentado, era muito cheio, sempre, em diversas épocas do ano. Aquela muvuca, você chega com seu filho, de repente um cara que você nunca viu na vida, ele vem e pega o menino do seu colo. E ele fica extasiado. Quando ele pega o menino no colo, ele entra numa catarse, numa euforia. E ele diz: agora eu posso morrer, porque os meus olhos viram o rei. Possivelmente para Maria e para José, essa foi uma experiência intensa. Porque mesmo que todos os eventos que envolveram o nascimento de Jesus terem sido extraordinários, ainda assim, talvez Maria, talvez José, tivessem algum tipo de dúvida do que o seu filho era. E agora um homem que eles não conheciam, dá testemunho a respeito da vida e do ministério do menino. E ele canta uma canção. E o conteúdo dessa canção, quando ele pega o menino no colo, é: eu posso morrer, despede-me em paz. Esse era um tipo de expressão no hebraico, utilizado para quando alguém acabava o turno do serviço, e ele podia ir embora porque o serviço já estava completado. E ele diz: despede-me em paz, porque os meus olhos viram a salvação. Três aplicações rápidas. A primeira delas: só pode morrer em paz quem já viu a salvação. Então quero falar com você aqui que talvez não é cristão, talvez não conheça a Cristo, ou talvez conheça, mas você não sente que você pertence a Ele. Talvez você nunca teve uma experiência de fato de conversão. Talvez você seja um alienado, talvez você seja um marginal na igreja que gosta de olhar, gosta do movimento, vem porque os amigos vêm, mas talvez você não teve um encontro com Cristo ainda. Você não teve esse momento de olhar para o Cristo e entender que Ele é a salvação. E eu quero dizer para você, você só pode morrer em paz. Você pode até morrer, mas em paz você só pode morrer depois que os seus olhos enxergarem a salvação. Porque se você morrer sem enxergar no Jesus de Nazaré o Cristo de Deus, você será contado no número daqueles que são os filhos da serpente, os filhos da rebelião. Você viverá uma vida inteira, uma eternidade inteira, pagando pelos seus próprios pecados num lugar horrível que a Escritura chama de inferno. E mesmo que essa mensagem não seja tão popular, e mesmo que muitas pessoas tenham ultimamente se negado a falar sobre isso,
Essa é a verdade do Evangelho. Agora, se os teus olhos viram o Rei, se os teus olhos viram a salvação, e com seus olhos você contemplou o Cristo de Deus, e entendeu, e o Espírito Santo, assim como convenceu Simeão, convencer você no seu coração de que o Jesus de Nazaré é o Cristo de Deus, e que quando Ele morre na cruz do Calvário, os seus pecados todos estão cravados nele, e que a obediência dele está em você, e você crê nisso, então você pode morrer em paz. Vou contar uma história para vocês do maior saxofonista de jazz que o mundo já viu, Joe Coltrane. Talvez você não conheça ele por nome, mas em barbearias, em pubs, sempre tem uma foto de um cara morenão com sax, é o Joe Coltrane. Tocou com Miles Davis e uma série de caras. O maior saxofonista que o mundo já viu, de jazz. Ele veio de tradição batista, pais pastores. Eventualmente ele saiu da igreja e se envolveu com tudo o que tinha de mais errado no mundo. Nos anos 50, um dia na Califórnia, ele teve uma overdose. E nessa overdose ele disse, Os Guinness conta isso no livro dele, nessa overdose ele disse que se Deus o salvasse, ele viveria para a glória de Deus. É o que acontece. Deus o livra da morte e ele então passa a ter uma vida santa e limpa diante de Deus. Continua sendo um grande músico de jazz, e ele decide criar um disco chamado A Love Supreme, um amor supremo, aonde ele vai homenagear Deus com as notas de seu saxofone. E ele escreve uma música que do ponto de vista do nível técnico é uma música extremamente complexa, e um dia ele vai se apresentar e lançar esse disco, e ele faz uma performance tão incrível, uma das maiores performances musicais já vistas na terra, impecável. Quando ele termina a música, Um Amor Supremo, as pessoas estão tão extasiadas que elas sequer conseguem aplaudir. Tem um intervalo de uns 5 segundos, sem ninguém ousar aplaudir, de tão perfeita que foi a performance. Joe Coltrane então se aproxima do microfone e diz essas palavras: Nunc dimittis, eu posso morrer em paz. E ao ser perguntado por uma repórter o que isso significa, ele diz: essa é uma expressão latim, despede-me em paz. Foi o que Simeão falou quando pegou Cristo no colo. E eu posso morrer em paz, porque eu conheci o amor supremo. Você já conheceu o amor supremo? Você já olhou para Cristo e percebeu nele a salvação? Se sim, você pode morrer em paz. Porque tendo sido, pois, justificados pela fé somente, tendes paz para com Deus, por intermédio de Jesus, seu Filho. Romanos 5. E é isso que nós celebramos no Advento, que Cristo nasceu. Mas há uma segunda aplicação aqui ainda. O que faz com que um homem acredite que a consolação de Israel é verdadeira, que ela nascerá e que ele a pegará no colo? A fé. É a mesma coisa que faz com que eu e você acreditemos que mesmo 2021 anos depois que Jesus morreu na cruz, que Jesus nasceu, nós acreditamos que Ele vai voltar, não é mesmo? E eu tenho um receio de que nós, essa geração de cristãos, é uma geração que não almeja a volta de Cristo. A gente até acha legal a ideia, a gente até sabe que vai ser uma coisa muito legal e muito boa, mas os assuntos que envolvem a escatologia, a volta de Jesus, não é mais uma coisa que queima no nosso coração. Existe um site americano chamado Bucket List, coisas para se fazer antes de morrer.
E eu fiz um exercício brincando com alguns amigos, algum pessoal da igreja. Faça uma lista de coisas que você quer fazer antes de morrer. E tudo tinha a ver com a pessoa mesmo. Eu quero fazer faculdade, eu quero entrar no CrossFit, eu quero perder tantos quilos, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma lancha, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Tinha até algumas pessoas que falavam, eu quero pregar o evangelho. Mas nós não estamos mais, por exemplo, orando para a volta de Cristo. E o texto de Apocalipse diz que o Espírito diz vem, e que a noiva também diz vem. E por que é que nós paramos de dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus? Por que é que nós não estamos mais imbuídos do desejo de viver o dia de hoje como se Cristo fosse voltar amanhã? Porque ainda que não volte, mas é para viver o dia de hoje como se voltasse, como se fosse voltar. Por que é que nós temos uma geração inteira de cristãos que não almejam mais a volta de Cristo? E às vezes que nós almejamos a volta de Cristo, sempre é sob uma ótica do desespero e do sofrimento. Ai, Jesus, volta agora. Por quê? Volta porque as coisas estão difíceis para mim. Então nós temos muito mais um anseio utilitarista do reino messiânico do que propriamente ver Jesus com os nossos olhos. O advento é sobre a celebração do Cristo que veio, mas é sobre a expectativa do Cristo que virá. E Simeão viveu todos os dias da sua vida a partir de uma palavra do Espírito Santo: você não vai morrer sem antes ver a consolação de Israel. E todos os dias da vida de Simeão foram pautados pela promessa. Eu fico imaginando Simeão, será que é hoje? Será que é hoje? E no dia seguinte, será que é hoje? E no dia seguinte, será que é hoje? Uma coisa eu tenho certeza, eu não vou morrer sem antes ver o Cristo. Nós também temos a certeza de que o Cristo que veio, Ele retornará. E hoje, você já desejou, já aguardou ardentemente a volta de Cristo? Porque a ideia da volta de Cristo é o que tem que pautar a nossa vida cristã. Foi assim que os apóstolos viveram. Foi assim que os pais da igreja viveram. É assim que nós temos que viver. E uma terceira e última aplicação. O cântico de Simeão, a música de Simeão, é uma música que nasce a partir do que Deus fez. E isso é para nós um paradigma. Nós cantamos sobre o que Deus fez, sobre o que o Deus faz, sobre quem Deus é. Adoração pura e simples, como é o nosso tema, uma adoração pura e simples é uma adoração que é uma reação a essa contemplação de quem Deus é. É esse entusiasmo, é essa euforia que é o resultado de enxergar quem Deus é. Mãos levantadas, olhos marejados, joelhos no chão, vozes altas, luz, som, banda, tudo isso não tem valor nenhum se não for um resultado, se não for uma resposta àquilo que Deus é. Adoração verdadeira não é uma suposição que eu tenho a respeito de Deus. Adoração verdadeira é quando eu canto e quando eu louvo a Deus com aquelas coisas que o próprio Deus diz a respeito dele. Eu digo que Deus é santo não foi porque eu cheguei a essa conclusão, é porque a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, o que Deus diz a respeito de si mesmo é que Ele é santo.
Ele diz a respeito de si mesmo que Ele é fiel. Ele diz a respeito de si mesmo que Ele é amor. Ele diz a respeito de si mesmo que Ele é justo. Portanto, quando eu levanto a minha voz e exalto bem alto o nome de Cristo, eu estou, de alguma forma, ecoando, reverberando a verdade de Deus, que Deus diz a respeito de si mesmo, em resposta, em gratidão a tudo aquilo que Deus é. Faz sentido? Quantos aqui estão entendendo isso? Quando Simeão pega o menino no colo, só tem uma reação possível: louvor. Quando Deus te encontra, só tem uma reação possível: louvor. Quando o povo, em Êxodo 14, passa pelo Mar Vermelho, só tem uma reação possível: Êxodo 15, louvor. Não há Deus como o nosso Deus. Nossa força, nossa canção. Grandes coisas Ele fez. O seu reino é para sempre. Quando Deus visita Maria, não tem outra reação a não ser louvor. Quando Deus diz: chegou a hora, o menino nascerá, não tem outra reação a não ser a euforia dos anjos: louvor. Quando Deus visita Isabel e Zacarias, não tem outra reação a não ser louvor. Quando Deus visita Simeão, não tem outra reação a não ser louvor. Quando Paulo, depois de expor sistematicamente a sua teologia na carta aos Romanos, chega no capítulo 11, não tem outra reação a não ser louvor. Ó profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quem conheceu a mente do Senhor? Quem é que pode aconselhá-lo? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém. Quando todas as tribos, línguas, povos e nações enxergarem o leão da tribo de Judá, não haverá outra reação a não ser louvor. É o que diz a doxologia do livro de Apocalipse. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Pois criou todas as coisas pela sua palavra, e pelo poder da sua palavra elas vieram a existir e foram criadas. Glória, pois, ao Filho de Deus.